A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E aqui nós vamos a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 10 da revista da CPAD, tá? Nossa lição aí para ser ensinada aí no próximo domingo, tá bom? Essa lição é para o dia, tá? Essa lição aqui é para o próximo domingo, dia 5 de março, amém? E o tema da lição é o avivamento na vida pessoal, amém? Esse é o tema desta lição. Essa lição está maravilhosa. É uma lição aplicativa, né? Para você estimular os seus alunos a aplicar isso aqui na sua vida. Tá? Tremendo isso daqui, você que é aluno, poder já trabalhar com esse negócio aqui, já começar a se avivar de forma pessoal. Meus irmãos, então essa lição vai ser passada em 3 tópicos, né? O primeiro aí, o avivamento na vida do salmista, é o primeiro tópico, vai bater ali como o salmista, né, a vida dele pode ser um exemplo para nós do que aconteceu na vida dele, acontece também na nossa, né? E o avivamento, a segunda, né? O segundo tópico, o avivamento espiritual do crente, vai falar na prática como isso acontece, né? E o terceiro tópico é o avivamento, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Esse terceiro tópico ele é uma parte de aplicação dentro da família. Muito interessante esse tópico aqui, esse terceiro, eu recomendo você não perder isso daqui porque é importante, traz uma parte prática muito, boa para nós hoje. Nós precisamos viver o que vai falar aqui nesse tópico, precisamos viver isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Lembrando os irmãos, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você participar, interagir conosco no nosso blog, no Clube da Teologia, link para você adquirir meu livro, O Maior Milagre de Jesus, né? Link para você adquirir o nosso subsídio, caso você queira, muito interessante. No subsídio eu tenho mais conteúdo do que o que eu vou passar aqui no vídeo, tá bom? E vamos lá ao nosso vídeo. Já deixa o seu like aí, tá? Participe, interaja conosco, deixa uma mensagem, nos ajude aí, tá? Para promover este trabalho aqui para mais e mais alunos. Deus abençoe. Vamos aí a esta lição. Introdução. Bom, aqui na introdução já tem o primeiro parágrafo que diz assim, ó: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Muito interessante, né? O que significa? Essa lição ela é uma lição que vai falar do avivamento pessoal. É diferente do que a gente vem tratando até agora. O trimestre todo vai estar falando de um avivamento da igreja local, um avivamento mundial, o avivamento pentecostal no Brasil, avivamentos que houveram nos Estados Unidos. Então ele fala, o trimestre todo está falando disso. Mas aqui vamos falar agora de um avivamento pessoal, algo mais pessoal, algo no seu interior. Tá? Isso aqui, né, o interessante é que esse avivamento pessoal não depende de outros, né? É diferente de uma luta, você, por exemplo, para avivar a sua escola dominical, para avivar o seu grupo jovem, o seu grupo de irmãs ou de irmãos. Esse avivamento pessoal, ele é diferente, só depende de você e de Deus. Tá? É você querer aplicar o que vai ser ensinado aqui, o que a Bíblia vem falando. Amém? Tópico 1, o avivamento na vida do salmista. Então, vamos ver aqui, o primeiro subtópico ele diz assim, ó, o tema do primeiro subtópico é uma busca sincera, né? Então vai falar da vida do salmista, né? Como ele deixa registrado nos salmos. Tá? O primeiro parágrafo desse subtópico diz assim, ó: o estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Tá? Isso aqui é uma realidade, está expresso nos salmos, né? E aqui é muito interessante. A gente estudar a vida do salmista, é bom a gente aprender com ele as dificuldades que ele viveu. E quando a gente fala salmista, tem vários salmistas, né? Não foi só Davi que escreve os salmos, tá? Mas todos eles passaram seus momentos de dificuldade. Tem salmos muito interessantes, irmãos, muito maravilhosos. Tem salmista declarando que já esteve a ponto de se desviar. Teve salmista, né, como Davi, por exemplo, pedindo que Deus não afastasse o Espírito Santo dele, que tornasse a dar a ele a alegria da salvação. Olha as situações que eles viveram.
E esses homens são considerados de vida espiritual avivada. Eles tiveram suas vidas avivadas por conta deles terem uma proximidade com o Senhor, de se dedicarem a certos devocionais que a lição aqui vai falar, tá bom? Então a gente estudar a vida do salmista é bom para a gente aprender as dificuldades que eles passaram para a gente também não se desviar da presença de Deus quando essas dificuldades vierem na nossa vida. Ou seja, se eles passaram tudo aquilo e conseguiram, nós também podemos passar situações e também conseguir. Essa é a realidade. É por isso que é interessante estudar isso daqui. Tem um parágrafo aqui que diz assim, ó: ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, por isso promete buscá-lo na madrugada. Né? O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Aqui está falando do Salmo 63, verso 1, muito interessante, onde ele declara que buscaria o Senhor na madrugada. Né? Ele ia sacrificar tempo de descanso para buscar a Deus. E não só isso, ele fala também que buscaria o Senhor, diante aqui tem uma passagem que fala assim, ó, em uma terra seca e cansada. Né? Isso aqui é uma referência que ele faz no seu Salmo, tá? Falando que buscaria o Senhor. Né? Aqui ele fala assim, ó, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Ele está falando que, apesar das adversidades que eu passo, a minha carne, né, o meu corpo, a minha vida tem sede de ti. Ele está declarando isso para Deus. Então isso daqui é um aprendizado, é um ensino muito bom para nós, porque a gente vai ver cristãos, né, que hoje, que quando vem qualquer dificuldade, abandona a presença de Deus. São pessoas que não têm a vida cristã avivada. Isso aqui acontece muito nos dias de hoje, porque muita gente deixa de enxergar o Evangelho como ele deve ser enxergado, né? Deixa de ver as coisas de Deus como deve ser vista. Tratam as coisas de Deus como o Evangelho como uma religião qualquer. Isso aqui é uma realidade muito presente nos nossos dias, né? Porque não se ensina mais o verdadeiro Evangelho. Vamos continuar aqui nessa lição. Né? O próximo subtópico aqui, muito interessante, ele tem como tema o seguinte, ó: contemplando e bendizendo ao Senhor. Tá? Isso aqui vai continuar falando do salmista, né? Vai falar os aspectos que o salmista vivenciou para a gente entender. Olha esse parágrafo logo no começo que diz, ó: o salmista também tinha anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Muito interessante isso daqui, meus irmãos. Aqui é o seguinte, ele está declarando, isso aqui é o Salmo 63, verso 2, ele está declarando como ele viu no santuário, né? Ou seja, ele está mostrando de onde vem a inspiração dele. A inspiração para ele buscar a Deus vinha do santuário. Olha que coisa interessante, né? Vê se esse ensinamento não está atualíssimo para os nossos dias. Né? Ou vamos botar assim, atualizado para os nossos dias. Por quê? De onde vem nossa inspiração para buscar a Deus? É a mesma coisa que o salmista viveu, que a gente vive hoje. É dentro da igreja, é dentro do templo, é vivenciando as coisas de Deus. Tá? Por isso aqui tem a importância da gente não se afastar da casa do Senhor. Por isso há uma luta muito grande dos teólogos, dos líderes cristãos, em não aceitar, em se opor ao movimento dos desigrejados, um movimento que existe aí hoje em dia, né, falando que você pode buscar a Deus somente em casa, que basta você estar buscar ele, vai contra a instituição igreja local. Isso aí é muito ruim para os nossos dias, porque a nossa inspiração para ter uma vida avivada vem exatamente da gente observar o povo de Deus, ter relacionamento com os servos de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar então aí, tá? Eu quero lembrar os irmãos o seguinte, não deixe, né, de adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Foi lançado em 2021, tá bom? Esse livro é muito interessante, fala da vida de Cristo. Muitos irmãos aí já até conhecem, tá? Você pode adquirir pela Shopee, pela Amazon, nas livrarias online.
Tá bom? E também agora vai ser lançado o meu novo livro, o Livro das Obras Contexto. Esse é um livro novo, vai estar sendo lançado agora em março. Vou deixar o link aí, né, para você adquirir o livro O Maior Milagre de Jesus. O livro novo, só quando tiver o lançamento, eu vou deixar o link para vocês. Continuando então, eu quero também falar, ainda nesse subtópico, desse parágrafo aqui. Diz assim, ó: esse contato glorioso com o Deus da glória, gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina, tá? Isso aqui é o seguinte, quando a gente está presente nas atividades da igreja local, a nossa inspiração vem dali, né? Vem da gente conhecer, a gente conhecer as coisas de Deus, ver como as coisas acontecem, tá? Isso aí nos inspira. Aqui, nessa parte, eu quero fazer um alerta. Isso aqui é interessante, né? E é importante. Infelizmente, nos dias de hoje, nesses dias, muitos líderes têm transformado as suas igrejas em casas de show, né? Como assim casas de show? Casas de show gospel, onde o púlpito viram quase que palcos, né? Eles se tornam estrelas, tá? Aí vem aquela pergunta, será que esse tipo de comportamento ele ajuda a avivar, ajuda a inspirar a pessoa a buscar mais a Deus? Ou ajuda a gente a criar mais admiração por esses líderes? É importante a gente observar isso, né? É um modelo de evangelho que tem nos dias de hoje. Tudo bem, ele vai atrair bastante gente, bastante pessoas, mas tem que tomar cuidado. Você que está numa igreja assim, você tem que observar se ela está te inspirando, se os irmãos estão te inspirando ali, a liderança está te inspirando a buscar mais a Deus. Todos os servos de Cristo, eles sempre, a pregação era para levar a pessoa a Cristo e não até eles, não é verdade? O primeiro a fazer isso foi João Batista, né? O primeiro a fazer isso foi João Batista, que declarou que Jesus era maior do que ele mesmo não era digno, né, de desatar as sandálias dos pés do Senhor. Né? E hoje a gente vê pessoas que atraem pessoas para um culto, para eventos, para eles mesmos. Mas será que está atraindo para Jesus? Essa aí é a questão, tá bom? Isso aqui é muito importante para a nossa meditação. Continuando então, o subtópico 3, ele tem como tema Deus é o nosso auxílio. Esse é o subtópico 3, tá? Continuando aí no tópico que fala da vida do salmista. Aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: o salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor na vida, ao Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. Né? O interessante é que ele fala aqui de confiança em Deus. E aqui eu quero ligar essa confiança que o salmista tem em Deus ao conhecimento de Deus. Porque para você ter confiança, confiar que Deus é o seu auxílio, você precisa conhecê-lo. Né? Não tem como alguém confiar em quem não conhece, não é verdade? E aí a importância da gente... ele está falando aqui que isso é resultado da contemplação do Senhor. Isso é conhecimento de Deus, tá? Por isso é importante a gente buscar esse conhecimento de Deus. E não somente pelo estudo da palavra, não somente isso, tá? Mas na busca em oração, tá bom? Na busca em santificação, em estar na presença de Deus, tá? Um grande gerador de avivamento pessoal, e aqui vai a primeira parte de aplicação nas nossas vidas. Um grande gerador de avivamento pessoal é a busca pela presença do Senhor. Você buscar a presença do Senhor, isso vai te ajudar muito a ter a sua vida avivada. Continuando então, aqui no segundo parágrafo ele diz assim, ó: o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Ou seja, lembrar de Deus, ó, se lembrar de Deus e meditar na sua palavra. O salmista, ele entende isso, e isso é para nós entendermos também. Precisamos meditar mais na palavra de Deus. Amém? Buscar ao Senhor, meditar na palavra de Deus,
tá? Isso vai ser agora, o interessante disso aqui, que isso é um diferencial para esses dias. Né? Como assim um diferencial? Eu vou falar uma verdade aqui para os irmãos. Aquele que busca muito na palavra de Deus, ele se torna uma referência até mesmo dentro da sua igreja. Você quer se tornar uma referência na sua igreja, comece a meditar profundamente na palavra do Senhor. Mas por que isso? Isso aqui é muito simples, né? O porquê disso é muito simples. Porque ninguém mais quer meditar na palavra de Deus. Os próprios crentes não querem ler mais a Bíblia, não querem se aprofundar no conhecimento. E o que acontece quando poucos querem, quando a maioria não quer mais se aprofundar no conhecimento, os poucos que assim fazem se tornam referências. Essa é a realidade. Em um local onde, como é que o pessoal fala, um ditado popular, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Essa é a realidade. Então o povo não quer mais buscar a Deus. Você busca o Senhor, você se torna uma referência espiritual. O povo não quer mais ler Bíblia. Você lê Bíblia, se torna uma referência de conhecimento. Essa é a grande realidade. Tópico 2. O avivamento espiritual do crente. Interessante isso daqui. Avivamento espiritual do crente. Aqui o primeiro subtópico, ele diz assim o tema: reservando uma agenda de piedade. Vamos entender isso daqui, o que significa. Aqui é a base para a gente ter a nossa vida avivada. Tá? Isso aqui vai dar um ensinamento que devemos fazer. Essa é a realidade. Vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, ó. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Né? Então ele fala aqui dos elementos. Olha, continuando a leitura, ele diz assim, ó, ao longo das escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente a prática da oração e da leitura devocional. Que interessante, né? Leitura devocional das escrituras. Muito interessante. Então ele está dando aqui duas práticas devocionais. Você quer ter uma vida avivada, espiritual avivada? Olha aqui, duas práticas devocionais. Prática da oração e da leitura devocional. Tá? E aqui parece até fácil, né? Falar assim, não, parece fácil quando se fala, mas a realidade, vou falar da realidade daqui, sobre isso daqui. É uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida de um crente. Muito difícil. Por quê? Isso aqui, Satanás se opõe ferrenhamente contra essas duas práticas na vida de qualquer cristão, de qualquer um. Você pode perceber que os cultos, as reuniões mais vazias da igreja são exatamente essas, né? As que levam à prática da oração e a do estudo, né? Da leitura devocional. As reuniões mais vazias da igreja é as que se refere a isso daqui: escola dominical, cultos de doutrina, consagração, são as mais vazias. Poucos querem, não é verdade? Porque isso daqui não dá aquela alegria pessoal, aquele negócio de imediata, né? Todo mundo quer algo imediato, mas isso aqui não traz uma satisfação imediata, traz uma satisfação para a vida toda, né? Isso é interessante. No segundo subtópico, o tema desse subtópico é a prática da oração. Vamos falar aqui agora da prática da oração. Essa é a primeira atividade devocional aí. Eu quero ler aqui esse primeiro parágrafo, diz assim, ó. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Aqui citamos 3, aí vai falar de Davi, Daniel e do Senhor Jesus. Aqui, ó, quando fala de Davi e de Daniel, a gente tem que pensar o seguinte: eles foram homens que viveram no tempo da lei. Então, no tempo da lei, eles viam a religião de forma regrada, ou seja, baseado em regras. E, inclusive, a prática devocional da oração deles tinha regras, 3 vezes ao dia. Quando a gente olha, por exemplo, para Daniel, a gente vai ver que ele tinha até a forma dele orar, tinha regra. Aqui, ó, Daniel, capítulo 6, verso 10, eu faço um grifo aqui no meu subsídio. Ele mostra aqui, ó, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Ou seja, ele orava 3 vezes ao dia voltado para a cidade de Jerusalém. Isso aqui demonstra que ele tinha regra, a vida de oração dele era baseada em regras. Tá? O que eu quero dizer com isso?
Que é errado o legalismo? Negativo. Eu estou querendo mostrar o contrário. Um pouco de legalismo, ele faz bem, sabia disso? Você não pode ser totalmente legalista. Mas na questão da oração, na questão de outras coisas, outras atividades cristãs, você ter um pouco de regra na sua vida é muito bom, tá? Por quê? Por exemplo, quando você coloca regras no seu período de oração, você começa a respeitar mais as coisas de Deus. Você cria, você agrega valores na sua prática de oração. Você coloca, não, tal hora é hora de eu orar. Não, esse horário aqui é o horário que eu vou fazer oração. Outra regra, você fechar a porta do quarto e orar sozinho no quarto. É uma outra regra. E quem ensinou isso? Jesus ensinou essa regra pra gente. Tá? Então a gente colocar regras tem o seu lado bom. Né? Qual é o lado ruim? Quando essas regras te separam, né, da humildade, separam das coisas de Deus. Aí a regra passa a ser ruim. Continuando então, aqui no segundo parágrafo diz assim, ó, Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Aqui os textos de Mateus 26 mostram que o Senhor Jesus ele orava intensamente. Aqui é o seguinte, ele é o nosso maior exemplo. E o próprio Senhor Jesus, ele como exemplo de oração, nos mostra o prazer de ter uma vida de oração. Como é que a gente sabe que ele tinha prazer em ter uma vida de oração? Pelas atitudes do Senhor. Ele subia, às vezes ele estava cansado, ele subia no monte para orar. Aqui tem um texto bíblico, mostra ele indo orar de madrugada. Tá? Teve uma ocasião que ele passou a noite em oração, imagina isso. Tá? Então a gente vê que ele desenvolvia um prazer de orar. Tá? Então o maior exemplo é o Senhor Jesus. Ele não se prendia a regras, tá? Embora a regra também seja boa, né? Mas o melhor é você chegar a um nível do Senhor Jesus Cristo, em que não precisa de regra, você mesmo desenvolve um prazer de orar. O pastor Marco vai ter oração na igreja, opa, eu quero estar nessa oração aí, né? Por causa do prazer da oração. Eu aprendi isso há muito tempo, quando eu comecei com a escola bíblica dominical, e um pastor, um homem de Deus, me deu essa dica, tá? O pastor Tamir, tá bom? Se você estiver ouvindo esse vídeo aí, vai o meu agradecimento em nome do Senhor Jesus à sua pessoa, porque me ensinou isso há muito tempo, tá? Na escola bíblica dominical, a gente desenvolver o hábito da oração antes da aula dominical, tá? E eu passei a fazer isso inclusive na minha casa e levei isso para a igreja e sempre a escola dominical foi sucesso, tá? Enquanto eu estive ali dirigindo lá no Rio de Janeiro, tá? Aqui também, por causa dessa prática de oração. Pastor Josias Carreiro, outro homem de Deus, me deu excelentes exemplos, né, sobre isso, sobre a questão da oração. Muito bom isso aí, poder trabalhar com esses homens de Deus. Subtópico 3, o título é A Leitura Devocional da Bíblia. Bom, aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó, o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Que maravilha, né? Aqui é o seguinte, né? A importância disso aqui. Por que o salmista, o comentarista está falando que é importante? Ele está falando que é importante porque a Bíblia mostra que é importante. Ele fala aqui de absorver, viver, né, e entender. Aí vamos trabalhar esse entender aqui. Quando você estuda a palavra de Deus, você começa a entender, a compreender os fundamentos da tua fé. E eu falo uma coisa para você, é muito difícil uma pessoa que entende os fundamentos da sua fé cair por qualquer motivo, ou deixar a presença de Deus por qualquer coisa. É muito difícil, irmão. Né? Pode acontecer, mas é muito difícil. Porque você vai alcançar uma coisa que muita gente acha que vem com o tempo, mas não é com o tempo. É tempo junto com conhecimento. Se chama maturidade, tá? Junta conhecimento com o tempo, você adquire maturidade. Dei a fórmula aqui da maturidade para você. Maturidade cristã. Quando você adquire maturidade cristã, não tem palavra que te derruba da tua fé, não tem situação adversa que você passe que vai abalar a sua fé, nada disso. Você vai continuar firme e forte na presença do Senhor. Amém?
O próximo, aqui tem um parágrafo que diz aqui, ó, aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Aqui tem vários aspectos do Salmo 119, aqui do Salmo 119, tem vários aspectos. O comentarista ele menciona os aspectos, né, desse Salmo 119, mas eu quero acrescentar um aspecto que não está no Salmo 119. Ele está em João 5,39, que vai falar a importância, né, que é o porquê que é importante eu ler a Bíblia, um aspecto que eu tenho que levar em consideração. Olha o que Jesus fala em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Porque eu devo examinar a Bíblia? Quando eu falo examinar, não é só ler, não. Examinar é você ler, meditar, estudar, se aprofundar nela. Por que é importante? Jesus quem falou, Jesus disse isso, porque elas de mim testificam. Você quer conhecer Jesus? Não adianta você orar para Deus te encher de conhecimento de Jesus. Você tem que ir na Bíblia e ler a Bíblia, tá? Você tem que meditar, tem que ir na escola dominical, tem que participar dos cultos de doutrina, de estudo. Amém, meus irmãos? Tá bom? E aqui, a Bíblia que nos dá a vida eterna. É pela Bíblia que se dá a vida eterna. E o conhecimento de Jesus Cristo é importante porque Ele é o autor da salvação. Tópico 3. O tema desse tópico é a vida pessoal e familiar do crente avivada. Aqui é muito interessante. Você vai ter aqui agora uma base para você aplicar tudo isso que a gente está falando, né? Avivamento pessoal, busca pela presença de Deus, oração, leitura da palavra, tudo isso você aplicar dentro da sua família. O primeiro subtópico, o tema é a vida pessoal. Bom, aqui é o seguinte, vou ler esse primeiro parágrafo. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Amém? Isso aqui é importantíssimo. Ou seja, olha só, não há avivamento, né, se a pessoa, né, se a pessoa só tiver avivamento na igreja, né, se não tiver nas outras áreas da vida, tá, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, se não tiver avivado ali, o avivamento espiritual não atingir essas áreas, essa pessoa está só fingindo. Epa, peraí, agora pegou. É possível uma pessoa ter uma vida de avivamento fingido? É possível. Como é que, eu vou te falar como é que é possível a pessoa fingir avivamento. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não estão pelos motivos que Jesus ensinou, né? A busca pelo reino de Deus. Não. Muitos estão na casa de Deus buscando fama, né? Eu selecionei alguns aqui, ó. Estão querendo ganhar dinheiro. Tem como ganhar dinheiro? Tem, né? Estão querendo ganhar dinheiro, fama. Eles estão buscando, outros buscam outras coisas, né? Respeito, tá? Afirmação pessoal, coisas até psicológicas. E muita gente estão ali buscando essas coisas. Quer ver uma coisa que se busca muito na casa de Deus? Pessoa em época de eleição, políticos buscando votos, busca coisas que não é avivamento. E essas pessoas, por estar buscando essas coisas, elas mostram muito trabalho, muita dedicação. E aí você passa a pensar que eles têm a vida espiritual avivada. E na verdade não é nada disso. É porque eles estão buscando estas coisas. Não é verdade? Tá bom? Isso acontece muito, irmão. Muito. Essas pessoas que buscam isso, eles dentro da igreja parecem estar super avivados. Mas quando sai da porta da igreja para fora, no seio familiar, no seu local de trabalho, eles são outras pessoas. Tá? Você já, com certeza, já viu muita gente assim, já ouviu falar a história. Você que tem tempo no evangelho, já deve ter visto muito isso. Tá? Pessoa que dentro da igreja é uma coisa, fora é outra, e dentro da igreja parecia muito avivado, é porque ele estava na igreja buscando outras coisas, né? Infelizmente, né? Continuando então, vamos aqui para uma parte mais prática aqui. Subtópico 2, e o tema é a vida com o cônjuge. Esse aqui tem uma parte de ensinamento para casais, né? Mas preste atenção que é muito interessante, tá? Isso daqui. Ó, a vida com o cônjuge. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Tá? Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Aqui é muito interessante,
trata de Efésios, né? A parte que Paulo ensina aos casados, né? Isso aqui é muito legal. E aqui é o seguinte, uma pessoa que tem a vida espiritual avivada, isso vai atingir a família como, né? O seu cônjuge como. Essa pessoa vai passar a investir mais no seu casamento. Ele vai entender, ou ela, né, vai entender a importância do casamento. E muitos casamentos, para ser afirmados, né, firmes na presença do Senhor, precisa só que os cônjuges entendam isso, a importância do casamento, a importância dessa pessoa que está ao seu lado. Tá? Quando você entende isso, você passa a investir mais nesse casamento. Tá? Você passa a investir mais na sua vida conjugal. Isso é importante, porque não adianta eu chegar e ter uma vida espiritual avivada na igreja e a minha casa, o meu casamento ser destruído. Quer dizer, eu não subpassar. Não estou falando que isso é uma regra assim, que vai sempre ser assim. Não, nem sempre vai acontecer desse jeito. A gente vai ver situações em que pessoas tiveram a sua vida espiritual avivada, mas, né, a sua vida conjugal não foi muito para frente, infelizmente, né? Mas isso aqui, quando você passa a investir no seu casamento, você passa a trazer esse avivamento que tu teve dentro da casa do Senhor para dentro da sua casa. Isso aqui é muito, muito legal, né? O segundo parágrafo, né, quer dizer, o terceiro parágrafo, ele diz assim, ó: portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, né, onde Paulo fala aos casados, né, à esposa, ao marido, que cada um deve fazer, né? Bom, aqui vamos entender o seguinte, não sei se você já ouviu falar em ciclo virtuoso, né? Existe o ciclo vicioso, aqui eu vou falar do ciclo virtuoso. Ele consiste do seguinte, ó, ele consiste da seguinte verdade, preste atenção nisso. Se o marido amar sua esposa, tratando-a com carinho, zelo e cuidado, então receberá dela submissão, ou seja, o que Paulo manda à esposa, ela vai fazer como consequência da atitude do marido, né? Ela vai tratar ele com submissão. Por quê? Porque ele amou ela, né? Ele demonstrou seu amor por ela. E o outro também, olha o ciclo virtuoso, ó. E quando a mulher se submete ao esposo com entendimento, né? Se submete ao esposo, respeitando e honrando, então receberá dele ainda mais amor. É como um ciclo, né? Que interessante, isso aqui faz o casamento funcionar. Então, ou seja, Paulo recomenda aos maridos que amem as suas esposas e as esposas, né, que respeite e honre os seus esposos. Então, isso aí, se você fizer isso somente por causa da ordem de Paulo, você vai acabar em algum momento errando nisso daí, falhando, né? Vai acabar em algum momento falhando. Mas quando você faz, né, por entender o valor do casamento, pela sua vontade de investir no casamento, você, em vez de você cobrar a sua esposa que te honre, você primeiro vai amar a sua esposa e aí ela vai te honrar porque entendeu o seu amor por ela. E a mesma coisa você que é esposa, em vez de você cobrar o seu esposo, né, que te ame, né, você vai conquistar o amor dele pelo respeito, pela submissão, tá? Pela honra que você vai prestar a ele. Que interessante, né? Amém? Isso aqui é muito interessante, eu chamo de ciclo virtuoso. Isso pode quebrar a partir do momento que um dos dois, ou os dois, comece a falhar nisso daqui, comece a não investir no casamento. Porque casamento ele é igual amor, ele é investimento. Tá? No 3, subtópico 3, a vida com os filhos. Muito interessante isso daqui. Tá? Então aqui ele vai falar de duas coisas muito interessantes, que fala de culto doméstico, né? E a segunda coisa é relacionamento cristão com os filhos. Tá? O primeiro aqui é culto doméstico, ou seja, aqui você falou primeiro da vida com o cônjuge, né? Agora a vida com os filhos. No caso do trato teu com teus filhos, importante isso aqui é o culto doméstico, ou seja, a tua casa tem que ser um pedacinho da igreja, né? Tem que ter um culto doméstico. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas minha esposa está ali na sala, tá esperando, né, eu terminar aqui para a gente fazer o nosso culto doméstico. Isso aqui é muito interessante. A gente tem que praticar isso dentro das nossas casas.
tá? O culto, ele funciona dentro do nosso lar, tá? Não precisa ser um culto, a minha esposa estava até conversando comigo isso hoje, o culto não precisa ser exatamente como é na igreja, com toda a liturgia da igreja, mas, né, ele deve ser até de uma forma mais reduzida, mas deve conter pelo menos leitura da Bíblia, louvor, tá? Oração, essas coisas são importantes. Porque o culto doméstico ele semeia, né, ele coloca uma semente nos seus filhos, né, que seja sincero, que seja do coração. Isso lança uma semente no coração dos seus filhos, das suas crianças. E você às vezes vai ter em casa aquele adolescente que não quer participar. Eu pessoalmente recomendo deixar ele não quer participar, você faça com os outros, né? Mas só que ele, então, pelo menos que ele assista, né? Não precisa ele participar, não precisa ele falar, mas que ele fique ali quietinho e assista. O que acontece, existem pais que não têm controle sobre os seus filhos, mas seu filho é adolescente, ele tem que assistir ali, ele tem que seguir a sua orientação, tá? Não precisa obrigá-lo a participar, ele não quer fazer, mas só que quando ele observar a família fazendo, aquilo vai começar a despertar nele um desejo também, tá bom? Vai lançar uma semente de qualquer forma no coração dele. E a outra coisa aqui é o relacionamento cristão com os filhos. Isso aqui é importantíssimo, porque quando você se relaciona com seus filhos de maneira cristã, ou seja, a sua casa se ouve louvor, por exemplo, você trata seus filhos como os filhos de Deus, na sua casa se fala das coisas importantes da Bíblia, né? De assuntos relacionados à igreja, todo esse relacionamento cristão com os filhos, isso aí vai ser importante para eles. Coisas prejudiciais que você não pode ter na sua casa, fofocas quanto às situações da igreja, falar mal de pastores e de líderes de grupos ou de departamento, tomar cuidado quanto a isso, porque você vai estar fazendo o contrário, você vai estar tirando a semente do coração dos seus filhos, tá bom? Então isso aqui é importante a gente aplicar dentro da nossa vida, tá? O culto doméstico, amém? E o relacionamento cristão dentro da nossa casa. Não adianta eu estar na igreja, ser uma bênção, né? Eu e minha esposa ser uma bênção na igreja, e na nossa casa, né, ser um silêncio total quanto ao reino de Deus. Não se fala nada dos assuntos do povo de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado nisso aí, tá bom? Meus irmãos, foi somente até aqui, né? A conclusão ela diz assim, para fechar aqui: assim todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares estejam em comunhão estreita com o Senhor, tá bom? Isso aqui é importante, ou seja, simplificando, é a gente estar em comunhão com Deus mesmo quando achamos que ninguém está vendo. Quando você está sozinho, é aí que você mostra que tipo de crente você é. E você não mostra para ninguém, você mostra isso para Deus, tá? Porque em algum momento da sua história você vai se apresentar diante do tribunal do Senhor. E aí você vai ser julgado, tá? E é importante a gente saber que em todo tempo o Senhor esteve nos observando. Amém, meus irmãos? Obrigado por você ter estado até aqui conosco. Não esqueça do seu like, tá? Interaja conosco e uma boa aula para você. Até o próximo vídeo.